Agora eu vou compartilhar com vocês como eu respondi as 4 primeiras perguntas que os autores propõem. Primeiro, sobre qual é o tipo do artigo, eu classifiquei como um artigo de sociologia. E por que isso é importante? Porque isso já criou uma expectativa de que esse artigo provavelmente vai se valer de alguns dados qualitativos, de alguns registros históricos, né? Então, normalmente entrevistas, às vezes notícias de jornal, relatos de outras fontes. Eu também tenho uma expectativa de que esse artigo vai tratar sobre algum evento histórico mais macro, porque normalmente a sociologia está preocupada com grandes eventos e transformações históricas e não está focada tanto num aspecto muito específico. Eu tenho uma expectativa também, por exemplo, de que eu não vou precisar de grandes conhecimentos matemáticos ou analisar uma regressão. Então, eu estou compartilhando com vocês algumas expectativas que eu tenho em relação a esse artigo. E se eu estivesse analisando esse artigo para uma pesquisa, a partir das expectativas eu poderia já descartar esse artigo, por exemplo. Vocês vão perceber com o tempo que essas divisões disciplinares elas são super fluidas, né? Então aqui estamos lendo um artigo de sociologia para gerar uma discussão no curso de direito. Porque, claro, a gente pode sempre utilizar lentes de uma ciência para problematizar uma outra ciência ou perceber como que determinados eventos históricos se interrelacionam a partir de diversas perspectivas, tá? Então, vamos agora para a segunda regra. Bom, vamos agora, então, à segunda regra ou pergunta. Eu reconstruí a unidade do artigo da seguinte maneira: as deficiências no sistema prisional, a ausência de garantias de serviços e direitos básicos, somadas à falta de mecanismos de representação da população carcerária frente à administração penitenciária, levou ao surgimento das facções no interior das prisões. Essas facções reproduziram os códigos de conduta adotados no mundo do crime. Aqui eu só queria pontuar que, se vocês forem olhar o artigo, vocês não vão encontrar em nenhum momento alguma formulação exatamente com essas palavras. Então é fundamental, quando vocês forem reconstruir a unidade do livro, que vocês o façam com as suas próprias palavras, pois a gente só entende aquilo que a gente consegue explicar. Vamos então à terceira regra, que é um desdobramento da segunda. Exponha as partes principais do livro e mostre como elas estão ordenadas em relação ao todo. Então, uma vez exposta a unidade do livro, o que eu acrescentei aqui também com as minhas próprias palavras? Eu coloquei: para tanto, o texto se divide em 3 etapas. Na primeira, de revisão da literatura internacional e nacional, são abordados aspectos da finalidade da prisão, da organização dos grupos de presos e da legitimidade de sua representação. Em um segundo momento, os autores reconstroem o episódio histórico da representação dos presos através das comissões de solidariedade até chegar no PCC. Nesta sessão, os autores mostram como a falha de se institucionalizar um canal legítimo de representação dos presos através das comissões de solidariedade e um sistema penal deficitário no cumprimento das necessidades básicas dos presos levaram ao surgimento do PCC. Esta sessão traz também algumas formas de enfrentamento do PCC pelo governo paulista. Na terceira etapa, os autores apontam alguns possíveis desdobramentos futuros de pesquisa sobre subjetividade coletiva e representação do sistema prisional. Então, o que eu trouxe aqui? Eu recheei um pouco, né, o argumento. Então, eu falo quais são os tipos de literaturas que os autores trazem. Então, eles trazem uma literatura sobre a finalidade da prisão, que são alguns daqueles conceitos, inclusive, que no vídeo sobre grifo, eu falei que não era interessante grifar, porque a gente não precisa dos conceitos de instituição total ou algumas outras que são utilizadas. Há uma literatura também sobre a organização dos grupos de presos e da legitimidade de sua representação. Essa terceira regra também a gente é um pouco mais específico. Então, enquanto ao expor a unidade, eu apenas afirmei de forma genérica que a falta de uma representação legítima da população carcerária levou ao surgimento das facções, aqui na parte em que eu destrincho as sessões, eu conto que isso é concluído, né, a partir da experiência das comissões de solidariedade, que essa falha, né, de representação levou ao surgimento do PCC. Então, eu sou mais específica e eu mostro, assim, em cada sessão que tipo de argumento está sendo utilizado. Eu também coloco aqui, né, alguns conceitos que depois eu poderia desdobrar com mais detalhes. Então, eu falo que na terceira etapa os autores, eles tratam um pouco sobre o que é subjetividade coletiva e representação no sistema prisional, tá? E a gente chega ao final, na quarta etapa, que é tentar entender quais são os problemas tratados pelos autores. Eu elenquei aqui 2, eu acho que existem outros. Na verdade, eu desafio vocês a pensarem em outros problemas e levarem para a sala de aula, ou escreverem para a gente também no DEA,
e aí a gente pode trocar uma ideia, né, sobre esses problemas, mas eu elenquei 2 aqui. O primeiro é qual a origem das facções criminosas no interior das prisões. Então, a gente poderia até depois problematizar se os autores eles conseguem explicar de forma abstrata a origem de todas as facções criminosas a partir dos dados que eles apresentaram, ou se talvez o caso deles é muito específico ao PCC no estado de São Paulo e talvez não seja representativo do todo. Então, a gente poderia depois fazer uma crítica em relação a isso, porém, esse não é o momento ainda de fazer a crítica. Aqui é o momento só de reproduzir o que os autores tentaram responder. E aí eu acho que o inverso da primeira pergunta é qual é a consequência da ausência de um espaço legítimo no qual os presos e presas possam veicular suas demandas e necessidades. Então, no caso, o argumento dos autores é que a falta desse espaço levou ao surgimento de uma representação informal e, no caso, criminosa, né? E reproduzindo também o mundo do crime, ou o mundo como o crime se organiza fora das prisões. Então, essas são 2 perguntas. A gente poderia ainda colocar uma terceira pergunta, né? De qual é a consequência da inexistência das garantias de direitos básicos fundamentais aos presos, que faz com que eles tenham que se organizar coletivamente de uma forma alternativa para ter esses direitos garantidos. Então, não é só a ausência de um espaço legítimo que leva ao surgimento das facções, mas também a falta de direitos básicos, né? Então, essas são algumas perguntas que eu colocaria como endereçadas, né? Que foram endereçadas pelos autores.